boa noite. Nem quero saber porque eu só preciso viver. Boa noite, pessoal, tudo bem? O resto dessa vida com você. Com você. Vou fixar aqui o tema. Boa noite, pessoal. Nossa nona live. Boa noite, Yasmin, Carol, Stephanie, boa noite. Vamos chegando, estamos esperando aqui o Instagram começar a avisar o pessoal aí da live. Boa noite, Rayane. Vamos chegando. A live de hoje, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema. Fixar o comentário. Como não desanimar dos sonhos em tempos de pandemia? Bom, e a convidada de hoje é a psicóloga, escritora, palestrante, Cíntia. Já vou convidar a Cíntia, deixa eu ver se a Cíntia já entrou aí. E eu gostaria já de mostrar esse livro aqui que eu fui presenteada pela Cíntia. E a Cíntia ela tem um capítulo aqui, escrito neste best-seller aqui. O que você está esperando para recomeçar? Gente, achei bem interessante esse assunto, porque estamos vivendo essa fase novamente, né? Segundo ano de pandemia, estamos entrando aí no segundo ano. E como não desanimar dos sonhos em tempos de pandemia? Fiz uma enquete ontem ou foi hoje? Agora não lembro se foi ontem ou se foi hoje. Perguntei, foi hoje. Você tem algum sonho? Falei, bom, gente, 100% das pessoas vão clicar lá no sim e tem um sonho, né? Pra minha surpresa, 92% tem sonho e 8% não tem sonho nenhum. Aí depois eu fiz a segunda pergunta. Você acha que a pandemia está atrapalhando o seu sonho, a realização do seu sonho? 73% respondeu que sim, que a pandemia está atrapalhando, e 27% acha que não está atrapalhando. Mas com meus atendimentos também lá na Lounge Noivas, né? Algumas noivas remarcando, outras noivas mudando o formato do casamento, diminuindo o tamanho para não precisar cancelar o evento, né? Eu tenho percebido muitas noivas ansiosas, com baixa autoestima, e isso foi até reflexo da caixinha de perguntas que eu deixei ontem. E tem uma pergunta sobre baixa autoestima. Falta de esperança, medo, insegurança, incerteza do amanhã. E no meio disso tudo, desse medo todo, desse turbilhão de emoções, a noiva ali se encontra com um sonho de menina, um sonho que ela sonha com os pais desde criança, que ela já se imagina com aquele vestido, num grande dia, e se depara com essa pandemia mundial. E agora o que eu vou fazer? E meu sonho, logo na minha vez, né? A gente tem visto muito isso na internet, na minha vez, acontece isso. E a gente vai por esse bate-papo com a psicóloga Cíntia para saber o que está te travando, o que está te impedindo de prosseguir na organização do seu sonho. Tem como organizar o sonho em meio a isso tudo? Tem como organizar o seu casamento em meio a esse turbilhão de emoções? É isso que a gente vai conversar hoje à noite com a psicóloga, escritora e palestrante Cíntia. Deixa eu ver se a Cíntia já entrou aqui pra gente convidar a Cíntia. Boa noite, Cássia, Aline, todo mundo entrando aí. Cláudia, boa noite. Já entrou aqui, deixa eu chamar aqui a Cíntia para esse nosso bate-papo de hoje, que eu acho que vai ser bem interessante. Quem tiver pergunta, meninas, podem perguntar, meninas e meninos, podem perguntar aqui, tá? Que a gente vai estar respondendo a pergunta de vocês. Eu já estou com as perguntas que as noivas mandaram ontem, hoje também, já até passei ali um pouquinho. E agora eu tô tentando chamar a Cíntia. Cíntia, me dá um aceno aí, eu tô tentando clicar aqui em cima de você e não tô conseguindo. Boa noite para quem tá entrando. Gente, quem tem amiga noiva, né? Manda esse aviãozinho aqui do lado direito para ela, para avisar que a live começou, porque o Instagram ele não está
Entregando aí os stories, tá demorando para entregar as lives. Gente, não sei por que que eu não tô conseguindo chamar a Cíntia. Cíntia, me dá um... Ah, aqui. Consegui ter rolado você. Ver se a Cíntia vai entrar. Quem tiver pergunta, gente, para Cíntia... E agora eu fiquei cortando aqui minha cabeça. É só colocar aqui que a gente vai estar respondendo. Boa noite, Boa Cíntia. noite. Ah, e outro detalhe, falei que a Cíntia é psicóloga, escritora, palestrante. Esqueci de falar que ela é irmã de uma noivinha lá da Lounge de Noivas também, né, Cíntia? Sim, Cíntia, verdade. se apresenta aí pro pessoal. Quem é É, Cíntia? Vamos fazer uma introdução aí para o pessoal te conhecer também. meu nome é Cíntia, sou psicóloga, vai fazer 6 anos que eu atendo. Atualmente sou coautora do Mulheres Extraordinárias, sou palestrante e é esse livrinho mesmo. O meu capítulo fala o que você está esperando para recomeçar. É um convite, na verdade é um desafio que eu faço aos leitores, porque ele foi escrito no meio da pandemia, no ano passado. Então, assim, foi um desafio para mim e acredito que para as pessoas que lerem, né, o capítulo, não só o meu, mas das outras mulheres também serão desafiadas ao que a gente propõe em cada capítulo desse livro. E é um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão doce, mas também que tem sido tão dolorido nos últimos dias, né? Que é o É sonho. verdade. É verdade. O sonho no meio desse turbilhão todo, né, Cíntia? E quando, né, surgiu essa possibilidade da live, desse tema, eu lembrei do sonho, né? Do meu sonho. Eu sempre tive o sonho de estar em um livro, porque eu sempre gostei de escrever. Então, assim, no ano passado, quando a editora me ligou, eu achei que não era para mim, que não era comigo. Até perguntei para ela: "Você tem certeza que sou eu?" A Cíntia, e ela é da página tal, é você que escreveu o texto tal, então é você. E aí eu aceitei o desafio. Só que até a gente ser convidado, estava tudo bem. A gente ia ter a participação de todas, a gente ia ter um lançamento físico, a gente ia participar da Bienal Internacional, estava tudo certo. E aí, de repente, não vai ter como. Não vai ter como mais ter lançamento físico, não vai ter mais como vocês irem para a Bienal, porque a Bienal foi adiada. Então, tudo que era presencial, a gente teve que começar a adiar. E eu gosto da palavra adiar porque ela me dá a possibilidade de entender que eu vou ainda poder participar. Porque as pessoas estão falando muito sobre cancelei, não desistir. Então, eu gosto do adiei, eu coloquei para outra data, com um pouco mais para. Eu acho que dá possibilidade de que você ainda vai realizar. Então, quando veio esse tema da live, eu lembrei disso, que eu tive que passar por esse processo de saber entender que não tinha como ser tudo isso presencial agora. Tanto é que o nosso lançamento foi virtual com todas as autoras, foi um web lançamento, e a entrega dos livros foi individual para cada leitora. A gente teve que se readaptar. E eu falo que a pandemia trouxe isso, ela convidou a gente a uma nova readaptação. É E eu acho que verdade. é isso que as noivas estão sendo convidadas também. E um novo olhar também, né? Novo, vamos dizer assim. E É, eu até citei hoje na parte da tarde, falei com as meninas que eu falei assim, gente, essa live não vai ser nem focada só em noivas. A gente está falando aqui em noivas, né? Mas qual é o seu sonho? Às vezes a pessoa tem um outro sonho, a pessoa que nem está noiva ou que já é casada. No meu caso, eu tenho uma filha que ela debutou agora em janeiro. Ela fez 15 anos, estava marcada a festa dela e não cancelamos, nós adiamos, vamos celebrar mais para frente isso. Eu acho que isso que as pessoas têm que ter em mente de não desistir dos seus sonhos, desanimar, às vezes, até nós somos seres humanos, acordamos um pouquinho mais desanimados, mas buscar forças, buscar pessoas para se inspirar, para poder te dar ânimo, estar em contato com pessoas, né, Cíntia, que te levantam, que te joga para sim. cima, porque a gente desligar mesmo a TV, porque é tanta notícia ruim que não faz bem para nossa cabeça. Então, acho que vai servir para as noivas e para as casadas e para as futuras noivas. Eu acho que esse assunto que você vai trazer aqui para a gente hoje, sobre o cancelar, mas não cancelar, adiar, colocar mais para frente, tentar virar essa chave, que tem uns gatilhos mentais que podem estar ajudando a nossa mente, né, Cíntia? Sim, porque a gente geralmente gosta de reforçar o que é negativo. Infelizmente, o ser humano gosta de reforçar o negativo.
Tanto é que o medo, quando vai de uma forma coletiva na nossa sociedade, hoje eu tenho um pouco de medo, amanhã o meu medo já está maior. Na semana que vem, o meu medo já está extremo, porque a gente está vivendo um momento que é coletivo. Não está acontecendo só na nossa cidade, está acontecendo no mundo todo. Então a gente está tendo que aprender a viver com tudo que está acontecendo e mais a quantidade de informação que a gente está recebendo. Porque a nossa atual sociedade, ela é muito informada. Só que às vezes a gente não sabe digerir o que a gente lê e o que a gente escuta e o que a gente vê. E isso é muito perigoso, porque se aquilo me afeta de tal forma que eu não consigo dormir, que eu não consigo comer, que eu não consigo mais viver o meu dia a dia, se isso está me afetando de alguma forma, eu tenho que começar a diminuir. Eu não preciso então ficar vendo o jornal de segunda a sábado. Eu posso ver 2 dias na semana. Porque eu É também como tenho se que entender fosse, como é o meu funcionamento. é como se fosse uma alimentação. Você não precisa se alimentar tanto de notícias ruins, né? Porque a Exatamente. digestão não tá legal. Então, se você tá comendo alguma coisa que não tá te fazendo bem, você para, diminui. E essa questão aí também do emocional, dessas informações diárias, eu acho que as pessoas podem também diminuir para a saúde mental da pessoa também não ficar tão alimentando tanto essa coisa ruim, né? Eu até conversei um pouquinho com você, né, falando que muitas noivas se sentem culpadas ao terem que diminuir a lista na hora de mudar o Temos formato do temos casamento. uma Tem? perguntinha relacionada a essa questão aí que eu vou entrar também. Mas para começar, eu vou começar com a pergunta da Stephanie Rosa. Deixa eu até ver se eu consigo puxar. Não consigo puxar lá a caixinha. A Stephanie Rosa, ela perguntou o seguinte, Cíntia: Aham. é normal se sentir desanimada e com a autoestima baixa no momento desse? Então, esse é normal, né? A gente tem que destacar ele. A gente pode estar desanimado, somos todos seres humanos. Eu posso acordar hoje e estar desanimada, você pode acordar amanhã e estar desanimada. A grande questão é normal isso acontecer todo dia? Isso ter uma duração mais de 3 meses? Aí já não está algo normal, tem algo disfuncional acontecendo. Porque eu não estou só ficando desanimada e tendo baixa autoestima, eu também estou me desrespeitando, eu estou me abandonando, meu amor próprio está diminuindo, eu estou me afastando de mim. Então esse desânimo já está acarretando outras consequências. Aí não é tão normal assim, porque ele A está pessoa acaba prejudicando. se deixando um pouco de lado também, né? Sim, sim. É um A somatório. baixa autoestima, você deixa de se cuidar, você deixa de se alimentar bem, você deixa de Sim. fazer a atividade física, né? E quando E eu tenho faz, visto muito faz o isso quê? nas redes sociais. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais, que tipo, pra mim, tá, Angélica, ir no salão uma vez por semana fazer minha unha, era uma coisa assim muito automática, estava no meu dia a dia desde sempre, que eu me entendo de lá, adolescente, não vou dizer quantos anos, para não entregar a minha idade, mas estava muito no meu natural. Só que hoje as pessoas estão tão assim com a autoestima baixa, que hoje você ir a um salão virou uma coisa assim, tipo de autocuidado. Olha, eu tirei um Sim, tempinho sim. para mim, para poder fazer a unha, tirei um tempinho para mim, para ir na academia. Aquela coisa de sempre estar se lembrando que você precisa se autocuidar. Que se ficar esperando do outro esse cuidado, não vai acontecer. Então você precisa primeiro cuidar de você, como as orientações quando você entra no avião, que é primeiro as máscaras vão cair, caso aconteça alguma coisa, e você primeiro coloca em você para depois colocar nas outras pessoas. Então, é assim que a gente está vendo também a vida. Você se cuida, você está bem para cuidar do próximo. Sim. Porque se você Porque não quando está bem com você, como que você vai cuidar do outro? Se você não consegue cuidar da sua vida, do seu físico, do seu emocional, como que você vai cuidar da outra pessoa, né? Então, eu tenho visto também essa supervalorização do autocuidado. que a gente tem que tomar cuidado também, que a baixa autoestima nos leva a ver a gente em situação vulnerável. Eu começo a ficar mais frágil, mais sensível. Meu tempo para mim, eu falo que eu nunca tenho tempo, deixa para depois, amanhã eu vou, depois eu resolvo. Eu também procrastino um pouco mais, porque eu não quero fazer, eu não estou cuidando nem de mim, que dirá das coisas ao meu redor. Então você imagina, né, uma noiva, ela tá lá para decidir o vestido, para decidir o formato da festa, mas ela não tá bem consigo mesma. Vai ser um processo desafiador para ela passar por isso, até para escolher seu próprio vestido. Porque se eu não estou Sim, bem comigo, que vestido que eu vou olhar e vou achar bom em nada mim? vai ficar bom, nada vai ficar bom. Aí o problema são os vestidos.
O problema está com Exato, os vestidos, o problema está com a decoração. A decoradora é péssima, ela não sabe combinar a paleta de cores. E, na verdade, está vindo de dentro, né? exato. Porque o que a gente carrega também, né, vem para fora. O que está dentro começa a aparecer. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta. Eu costumo falar, quando eu atendia para crianças, que tudo que a gente alimenta cresce. Então, se eu alimento o monstrinho do medo, ele vai crescer. Se eu alimento a minha falta de amor próprio, eu vou ficar em baixa. Eu tenho que ver o que que eu estou alimentando tanto nesse tempo de pandemia também. Porque a gente está sendo convidado a olhar para a gente, que era no início da pandemia, né? Nós estamos em Aham. casa e vamos refletir, vamos olhar para si mesmos. E aí agora vem um outro momento, que está todo mundo cansado, está Sim. todo mundo exausto. Desde os profissionais que estão na área da saúde, até o menor funcionário, até as lideranças maiores, está todo mundo na exaustão. Então a gente tem que aprender a ser o que a gente escuta e o que a gente vê e o que a gente fala, para que a gente não se contamine também com esse todo. Sim, tentar arrumar um filtro, né? Ó, boa noite para as meninas que estão entrando. Geisiele, um beijo para você, Geise. Geise já se Ah, manifestou aqui. Aí a Geise colocou: podemos adiar, mas não desistir dos nossos sonhos. É verdade. exatamente. Desistir jamais, gente. É uma palavra que cancelar, desistir, a gente tem que tirar do nosso vocabulário e adiar, colocar mais para frente, focar no futuro próximo, ter a esperança, né, Cintia? Alimentar a esperança, Até porque alimentar que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Tá todo a mundo gente tem mundialmente que passando. definir o que que é sonho, né? Cada um define sonho de uma forma. E se é sonho, realmente vale a pena desistir? É. Se é seu Aham. sonho, de fato é real, é um sonho seu, você idealizou, você pensou, você esperou esse momento. Se de fato é um sonho seu, você realmente quer desistir disso tudo? Então você tem que ver também até onde isso é um sonho. Porque Sim. às Ou vezes é se só é uma uma vontade. vontade, né? Se é sonho, né? Ou se é vontade realmente, né? Ó, segunda pergunta é da Thaís, acho que é Midit, eu não sei se o sobrenome dela é Midit, é Thaís. Vou casar, a Thaís vai se casar em dezembro de 2022, no ano que vem. Como controlar a ansiedade? Vivendo o presente. Não tem outra dica, não tem outra palavra para dizer outra frase. É viver o presente. É Thaís, né? Thaís, a Se a Thaís. Thaís buscar viver o hoje, né? Delegar tarefas, ter organizado o que ela pretende fazer. Quando chegar lá em 2022, ela não vai estar sobrecarregada, porque já vai estar metade das coisas resolvidas. Então, ela vai estar vivendo isso no hoje. Porque tudo que a pessoa quer lá na frente, ela só vai conseguir se ela Ela exercer resolver bem o hoje. presente. Exato, porque é a única coisa que a gente tem concreto é o agora. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o mês que vem, o que será das férias. Só que se a gente não construir isso agora, as férias vão chegar e a gente também vai passar pelas férias. Porque é como se eu quisesse comprar uma casa e não economizasse dinheiro para isso. Como é que eu vou comprar a casa? É um processo, então eu tenho que fazer isso no meu presente. Aí eu vou ver o meu futuro acontecer. Sim, eu ouvi também então uma frase que diz que assim, ninguém vive 100% no presente. Você vive ali, a pessoa falou que a gente vive 20% do passado, que a gente lembra das coisas que aconteceu, a gente Sim, pega os exemplos dos faz nossos parte da pais, nossa da nossa história. vida, faz parte. Então, 20% do nosso tempo está lá no passado. 10% é planejando o futuro. E 70% presente. Por quê? Mas por que que o nosso cérebro tenta deixar a gente preso no passado ou preso no futuro, que é uma coisa que nem aconteceu? Porque lá a gente não produz nada. A gente não produz, a gente só Exatamente. fica na área do pensamento. Você produz no hoje. É hoje que você consegue. É isso que gera ansiedade. Que as pessoas ficam Isso pensando no amanhã, é o pensando que maior vai ser, mas gatilho. que gatilho poderoso, você não consegue produzir nada lá na frente. Você produz hoje, é isso que você acabou de falar. Você produz hoje para acontecer, para se concretizar amanhã, é como casamento. Eu falo com as noivas, gente, a celebração do casamento são 5, 6 horas. Sim. Mas olha a preparação de 10, de 12 meses, 18 meses, às vezes 2 anos, que a noiva fica ali naquela, né, preparando tudo com tanto carinho para poder realizar o sonho. E esse processo, ele precisa ser prazeroso. Esse processo, ele precisa ser uma experiência que a noiva está contando a história do casal e na celebração é que vai, vamos dizer assim, é o show, né? É lindo demais de se ver. Então, esse processo, ele precisa, né?
lista de convidados. Ó, tem uma noiva aqui que está comentando. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A Rayane. Ela colocou assim, ó, para mim, reduzir a lista de convidados foi o mais difícil. E eu imagino. Esses dias eu conversei com a mãe de noiva, ela falou assim, olha, eu tô muito triste que eu não vou conseguir convidar todo mundo que eu queria. E é verdade, eu imagino a tristeza que deve estar no coração dela, de ter que reduzir. Eu ainda falei com ela, falei assim, olha, reduz, as pessoas vão entender, porque não tem outra alternativa. E uma solução é você alugar um pessoal de vídeo para poder transmitir aquilo tudo ao vivo e você convidar as pessoas, mandar uma lembrancinha para o endereço de cada uma, para mostrar que lembrou, com carinho de cada convidado. Gostaria muito que você estivesse conosco, mas de uma maneira online, porque hoje não está sendo possível, né? No ano passado também não foi possível. Então, essa questão da ansiedade, né, Cíntia, de viver o hoje. As pessoas Sim, precisam. quando a gente aprende a viver, né, no tempo presente, no aqui e agora, parte disso da ansiedade fica de lado, diminui. Porque cria-se muita expectativa. E se acontecer? E se não der certo? E como é que vai ser? E como será? São muitas perguntas e questionamentos que a sua cabeça não tem condições humanas de responder. Você está desesperando, você está causando uma preocupação, ou seja, você está se preocupando de pensamentos que você não tem resposta. E aí vem os gatilhos. Ou come demais, ou come de menos, chora demais, ou fica irritado. Cada pessoa reage de um jeito. Só que é por conta de buscar respostas que não se tem agora. Então, quanto mais você buscar fazer o essencial no hoje, mais tranquilo será para você até 2022, né? Que era a Uma pergunta da Thaís. forma, uma maneira das pessoas, das noivas, né, das pessoas que estão com algum sonho, começar a desenvolver essas tarefas no hoje para não acumular, não gerar ansiedade. É interessante a pessoa fazer um checklist, né? Fazer Sim, um quadro com passo a passo. Ah, esse mês eu tenho que resolver isso. Essa semana eu tenho que resolver o fotógrafo. Na semana que vem o vídeo. E vai porque fazendo, vai fica leve. marcando para ir ficando leve. Mas você faz um planejamento, de repente, para você visualizar para a pessoa que é muito ansiosa, e faça um plano B também, se caso né, não possa realizar o casamento, com aquele número de convidados, ter o plano B com a lista reduzida. Aqui tem a doutora Janaína Paixão, está perguntando, Cíntia, como lidar com a família neurótica do noivo. Não, como lidar com a família carinhosa do noivo, não brincando, é neurótica do noivo, que não sai da casa desde março do ano passado. Como faz casamento, que é a celebração de um casal sem a família do noivo? A família do noivo, ela não sai de casa, tá neurótica, tá com medo. Como que a noiva ela pode lidar com esse... É uma questão delicada, né? Então, é uma questão muito delicada que vem de. Não é uma festa de uma debutante, por exemplo. É uma festa de uma noiva com um noivo. São duas pessoas, são duas famílias. Então, é um contexto que eu tenho que também entender as duas partes. Não é que você vai fazer a festa e vai obrigar todo mundo a ir, mas também não tem como você fazer a festa nesse momento, né? No atual momento que a gente está, é meio impossível isso agora. Mas, como a família do noivo tem acho que a decisão, né, de não ir ou de não estar presente nesse Tem que momento, respeitar, né? tem que respeitar. É, Até acho que tem que porque respeitar, né? se não é Tranquilo, tem outras pessoas respeitado, mais preocupadas. já se começa um novo conflito, né? Tem um conflito que Aham. vira familiar já por conta de uma celebração. E o que é para celebrar vai acabar virando um outro problema. Virando um estresse um problema, né? Às Então, vezes até acaba casamento por causa do estresse todo, né? exatamente. Então, o A tempo é Bela. de ressignificar, né? Pensar novamente sobre isso, uma nova data, outras possibilidades, para que a família de ambos estejam presentes. É verdade, é verdade. A Bela está comentando aqui, a pandemia veio para nos mostrar que nada está no nosso controle. É verdade, total. Nada está no nosso Nada. controle, né? Sem dúvidas, é necessário planejamento, mas vamos adaptar dentro do que é possível para não, né, adiar, não cancelar. É verdade. Para quem tem uma família mais tranquila, né, que a noiva e o noivo, eles, né, de repente, eles podem adaptar para um restaurante, reduzir o número de convidados. Tem mini wedding, que eu até falei esses dias numa outra live, home wedding, que até no próprio jardim, no quintal da casa, na própria casa, né, com uma quantidade bem reduzida. Então, isso vai ser muito É, assim, de conversar mesmo, né?
Ontem querer mesmo eu mudar esse recebi uma formato. mensagem lá na página, uma noiva, né? Ela foi e falou: eu esperei durante um ano, e aí eu vi que não teria mais como esperar, eu reduzi para 25 pessoas, só foi as pessoas principais da família do noivo e da noiva, e foi na casa dela. E ela estava toda feliz, agradecida e viveu o tempo dela, que ela falou que não queria esperar mais. Então, assim, É, eu tive depende várias do noivas, que você sonha, o que você quer aceitar nesse sonho. é verdade. Porque tem Eu gente estava que não comentando abre hoje que mão. eu tive várias noivas assim que se casaram, que estão se casando, e cada uma dentro do seu formato. Eu tive uma que ela fez o elopement, que é uma coisa que não é nova, mas assim, para nossa realidade aqui a gente quase não vê, que ela foi somente com o noivo, fotógrafo, celebrante para Búzios, e lá eles celebraram o casamento. Eu tive noiva que se programou toda para fazer um destination em Angra dos Reis, com mais ou menos uns 30, 40 convidados, a família. E Angra foi fechada exatamente na semana, isso foi em outubro, na semana do casamento dela, em outubro de 2020. E ela adaptou, ela não cancelou a data, ela adaptou, ela trouxe para Nova Friburgo e comemorou lá no Comemore, celebrou, fez a cerimônia toda no Comemore, que o Comemore também está com esse espaço, né, para você fazer seu casamento reduzido, tudo, eles reservam espaço. Eu tive outra noiva que ela tinha, que é até sobrinha do Bueno, do Tai Produções, ela, igreja fechada, decoração, tudo, e ela fez a cerimônia sem nenhum convidado na igreja, os bancos vazios, que é a Marta, e ela celebrou só com o padre, os padrinhos e os pais. E depois ela foi para um sítio da família para poder comemorar, para um almoço. Então, assim, eu tive uma noiva também que se casou em casa. Então, assim, várias histórias aí. Eu tô até pensando em fazer uma live com o relato, com os relatos, né, das noivas, para elas mostrarem para as Tá. outras noivas que é possível, né? É possível diminuir um pouquinho dessa ansiedade, dessa frustração, do sonho não ser exatamente do jeitinho que elas sempre sonharam, né? Vamos para a terceira pergunta. Hum. A Thaís até falou aqui que eu pronunciei, é claro, né? O sobrenome da Thaís errado, né? Aí ela colocou aqui, mas eu já perdi aqui, gente. O negócio já subiu. Raquel Souza. Como trabalhar minha mente a meu favor para não ficar frustrada? Uma amiga está assim. Então, quanto mais alto o nível de expectativa, maior é o nível de frustração. Isso é inevitável. Então, se ela é muito exigente, muito perfeccionista, se ela quer tudo na extrema excelência, se ela coloca muito, muito, muita expectativa à frente, automaticamente a régua dela é muito alta. Então, baixar essa régua, trazer para a realidade o que é possível para mim, vai fazer com que eu consiga lidar nesse momento com essa frustração. Porque é o que está acontecendo. A gente está vivendo hoje, mas amanhã a gente pode acordar e, ó, tá tudo fechado, ninguém sai de casa, ninguém vai trabalhar e pronto. O que que a gente vai fazer? É. Vai ter que obedecer. Então, assim, o momento está pedindo, viva o tempo de hoje. Vai ser Uhum. frustrante, talvez, ter que adiar o seu casamento para daqui a 2 meses, para daqui a 3, para daqui a um ano? Talvez sim, né? Quando eu fui com a minha irmã, vocês até falaram que tinha uma noiva que tinha o vestido durante um ano e que esperou, até teve um vídeo dela depois, que eu estava assistindo. Então, assim, teve um processo, mas ela não desistiu, né? Ela casou no Foi. civil, depois ela realizou a festa, mas ela fez. Sim, Então, assim, ela casou no foi civil no ano frustrante, passado. foi frustrante para ela naquele momento, mas ela soube passar pelo processo. E o que eu vejo é que muitas pessoas não gostam de passar pelos processos, né? A gente tem que subir um degrau de cada vez. E vai ter hora que a gente Sim. vai ter que retroceder, vai ter hora que a gente vai ter que parar, respirar, olhar novas possibilidades, novos posicionamentos. Até porque o momento, né, que a gente está vivendo foi inesperado e ninguém sabia, como se posicionar diante disso tudo. A gente está aprendendo todo dia, todos nós. Então, assim, a frustração vai ser sempre maior quando a minha expectativa for muito, muito alta. Então, se eu conseguir colocar em equilíbrio, a minha frustração vai ser de uma forma saudável. Uhum. Ai, tá ótimo. Bru Costa, que deve ser Bruna, né? Como lidar com a expectativa que não pode acontecer e ao mesmo tempo não. Tá. Como lidar com a expectativa que não pode acontecer, né? E ao mesmo tempo não perder a fé que vai dar certo.
Então, eu costumo falar que Deus não perdeu o controle de nada, né? A gente que achava que tinha um controle, e aí veio a pandemia, e aí a gente falou assim, ué, e agora? O que que vai E ser? A gente agora? ficou descontrolado, né? Só que ela já diz no final uma frase interessante: não perder a fé. Se ela já tem, Aqui já é a ela resposta, já né? responde exatamente, não É. perder a fé. Se ela não perder essa fé, vai acontecer. Talvez não no formato extremamente esperado e idealizado por ela, mas vai Uhum. acontecer. Basta ela ter paciência, né? Viver o tempo presente e essa expectativa tem que ser diminuída, porque eu também vejo que existe muita idealização. Eu sei que é um momento muito esperado, né? A Sim. pessoa esperou por isso tudo, a pessoa se planejou, organizou, gastou tempo, gastou dinheiro, fez tudo que era esperado para chegar na data, ó, não vai ter como, vamos adiar. Ah, vai ter que esperar mais um pouco. E aí eu vejo que fica um certo incômodo das noivas entre e agora eu tenho que falar com a madrinha, e agora eu tenho que falar com os padrinhos, e agora eu tenho que avisar todos os convidados, e agora eu tenho que ir lá no lugar do vestido, das fotos, de tudo. Respira, tá tudo Uhum. ok. Só tá Uhum. mudando a data. Por isso que eu não gosto da palavra cancelar. Porque quando isso Sim. acontece, parece que acabou tudo. Só que Aham. ainda existe, né? Está lá, tá resolvido. Só que coisas vão ter que ser modificadas, tipo data, horário, local, talvez, lista, mas ainda existe. Então, quando o meu nível de expectativa é tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, eu acabo ingerindo uma certa exigência sobre tudo que tem que acontecer. E aí, quando isso sai da minha rota, eu não sei lidar. Aí vem a frustração. É verdade. Eu costumo dizer, Cíntia, que o mais difícil já aconteceu, que é o encontro, esse encontro dos dois. Você encontrar a pessoa Sim, certa. Não é nem a pessoa certa, é a pessoa que você vai dividir, vai construir uma família, você vai dividir uma vida, que você vai caminhar junto. Isso é eu a pessoa acho que a escolheu parte mais difícil. tomar com você, né? Sim, sim, e transforma em uma só carne, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. É, é a pessoa descansar. Eu ia falar que descansar em Deus, mas é verdade, descansar em Deus é pedir que Deus. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ainda mais numa situação dessas. É conversar mesmo com Deus. Você está se sentindo frustrada? Ora, feche seus olhos, olha para o céu, agradece a Deus por estar com saúde, agradece a Deus por estar vivo. A gente está vendo aí tantas famílias desesperadas. Então, o mais difícil na sua vida aconteceu, você encontrou a pessoa. Agora você só está esperando o momento de celebrar. Celebrar com sua família, com seus amigos, né, Cíntia? Sim. E aí vem também o que que é celebração. Porque para muita gente celebrar tem que ter todo mundo. Mas será que todo mundo hoje que está na sua lista, de fato, é para estar lá no seu casamento? Você já parou para pensar sobre isso? Porque eu já vi acontecer da pessoa fazer assim um casamento gigantesco e depois ficar decepcionada de não precisava ter chamado fulano, não precisava ter escolhido não sei quem para isso. Só que Uhum. aí já passou. Aí tem um arrependimento. Então assim, vocês que estão nesse processo, pensem sobre a lista. Vale a pena quem está aqui? Fulano está comigo, caminha comigo, faz parte da minha história. E se não fizer, isso precisa ser Verdade. repensado. Porque o casamento é um momento muito único Eu acho que as pessoas. para todo mundo, como é dito, né? É verdade. Até esse momento, eu acho que as pessoas nunca tinham parado para ver de uma maneira tão minuciosa a questão da lista de convidados. O casamento tradicional, o casamento que de alguns anos atrás, que os pais eles participavam, até mesmo os pais da noiva eles davam a festa. Hoje tem casal que banca a festa, mas tradicionalmente eram os pais da noiva. E geralmente no meu casamento de amigos e tal, tinham convidados que você não tinha nem intimidade, que são amigos do amigo do aquela coisa, sabe, amigo do fulano, que você nem tem intimidade. Hoje o casamento se tornou uma celebração mais íntima de pessoas queridas que. Cíntia, você está dando uma travadinha. Ó, a outra pergunta da Maiara. Aí a gente entra nesse assunto que a gente está. Se tiver que mudar a data do casamento, como lidar? As pessoas estão muito frustradas em relação a isso, né? Como lidar com a data? Data. Se tiver. Ó, hoje eu atendi uma noiva que ela veio mudar a data pela quarta vez. Pela quarta vez. Ela não estava, ela estava bem. Ela já
vezes também, então a quarta vez ela mudou. E como que ela faz, Cíntia? Se tiver, como que ela lida com essa Tem, situação de ter que mudar? tem como você repetir a pergunta, por favor? Porque cortou para mim. Ah, tá. Se tiver que mudar a data do casamento, como lidar? Então, a data, né? Tem gente que escolhe a data do namoro, o dia que deu o primeiro beijo, tem um significado a data em alguns Aham. casamentos. Então, isso tem que ser uma coisa muito acordada e muito conversada pelos dois, porque é uma data de duas pessoas. Então, assim, é possível que a gente mude a data? Talvez seja no dia 17, mas do mês seguinte? Vamos fazer o dia 20, do mês que for possível, mas a gente quer manter a lista com tantas pessoas? Isso tudo tem que ser pensado. Ou não, a gente pode escolher qualquer data para 25 pessoas, porque a gente realmente consegue realizar o casamento. Depende do noivo, depende da noiva, depende da construção do seu casamento e do que é o seu sonho. Porque se você quiser abrir mão disso, Aham. tranquilo. Mas se você não quiser abrir mão, aí merece ser pensado sobre o que é possível realizar, porque é uma decisão muito pessoal. Sim, sim. E aqui a gente já chega num ponto que já não depende mais só da decisão dos noivos. Ah, o dia 17 é um dia bonito que eu gosto, que a gente se conheceu, tá, tá, tá. Agora a gente está juntando as noivas que estão vindo de 2020, tá? As Ah, noivas de com certeza. 2021, de repente daqui a pouco a gente vai chegar a 2022. Os fornecedores, alguns fornecedores como maquiagem, o maquiador, o fotógrafo, o vídeo, o DJ, que são profissionais únicos, né, que a gente costuma dizer, o cerimonial, o celebrante. Esse profissional, ele já está ficando com a agenda mega lotada. Então, assim, até pegar todos esses profissionais para poder colocar numa data próxima, que eu acho que está deixando elas um pouquinho mais ansiosas. Mas, gente, muita calma nessa hora, porque para você escolheu a dedo esses profissionais, né? Então, eu acho que isso é que está complicando um pouquinho, sabe? Que está gerando um pouquinho de ansiedade, é porque é juntar esses profissionais novamente numa nova data, porque eles estão ficando sem agenda, né? Então, por isso que eu acho importante a adaptação de novo formato, você não ficar jogando muito para frente, horário, de repente que você, não, só caso for à noite, de repente resolver fazer uma coisa pela manhã, no final da tarde, na parte da tarde, e além do formato e desse novo horário, a redução, de repente conseguir fazer quando a gente tiver com uma bandeira laranja, uma bandeira amarela, por aí, não ficar esperando, só caso com a bandeira verde. De repente é uma nova realidade que a gente está aí, que né, a gente vai precisar lidar com essa nova realidade, né? E abrir mão, Até, de certa maneira, do que estava é, pensando, sonhando. eu acompanho algumas noivas esse ano, tenho acompanhado, e uma delas mudou a data, do casamento por conta disso. A decoração não estava disponível para a data que ela queria. Então, eles abriram mão da data que eles queriam e colocaram a data que eles tinham disponível. Sim, Para tá ser tendo mais no casamento final aos do ano, domingos. para ser mais no final do ano e ela ter a chance de chamar a lista dela, que ela propôs a fazer, e ela mudou a data. Não é mais a data desejada por eles, mas vai acontecer com as pessoas que eles querem. Então, depende do que pesa para você. A data, Sim, as pessoas, o horário, o lugar, o fotógrafo tal, isso tudo é um contexto muito pessoal. sim, já tem noiva que tá abrindo mão do sábado. Só caso se for no sábado. Então já tá mudando para o domingo. Já tem noiva mudando para sexta-feira. Porque o sábado, se a gente for contar quantos sábados que a gente tem no ano, são 4 por mês, geralmente. São poucos sábados, dá o quê? Não é nem 50 sábados por ano. São poucos, pouquíssimos, é raridade. Então já tem noiva migrando aí para o domingo, noiva migrando para sexta-feira, né? Dia de semana, feriado também, é uma opção, né? Boa noite Sim, às o meninas que processo estão chegando. Luciana, de adaptação. cerimonialista maravilhosa. A Aninha também entrou aqui. Bru, boa noite para todo mundo. Gente, quem tiver pergunta para fazer para a psicóloga Cíntia, é só colocar aqui que a gente vai estar respondendo. Quer dizer, a gente não, a Cíntia vai estar respondendo com o maior prazer. Bom, a próxima pergunta. Me sinto estressada por não conseguir realizar o que era tão desejado. Ela Me se sinto sente estressada. estressada. Como é que ela faz para se tranquilizar um pouco aí, Cíntia? Então, primeiro, ela vai ter que sair da negação, né? Ela vai primeiro ter que se dar conta. Eu tinha toda uma programação
para realizar no dia tal, o vestido tal, a data tal, estava tudo certo. E de repente veio algo inesperado e está fazendo com que eu mude parte desse sonho que eu tinha construído. Então, para que eu não continue me estressando, me desgastando, eu vou ter que admitir que não vai poder ser do jeito idealizado. Porque o sonho é o casamento. Agora, Aham. a idealização, a projeção de como será é que tem a frustração e esse estresse todo. O É o que a gente casamento é colocou, a fácil, gente criou na todas nossa querem. imaginação, né? Exatamente. Agora, aquilo tudo que é imaginado está no campo da idealização, é o que foi projetado para aquele grande dia, para aquele grande momento. E aí, de repente, tem uma pandemia, tem um vírus, tem uma bandeira, tem um monte de coisa que eu tenho que obedecer para poder conseguir realizar esse sonho. Eu começo a ficar desesperado, estressado, não quero mais, eu quero desistir. Só que aí isso também me convida a uma readaptação. O que que eu posso fazer a partir disso? Não vai ser do jeito que eu desejava, mas como é o novo jeito? Tem uma nova forma. Uhum. É porque a gente às vezes tem tudo E o muito mundo inteiro, fechado. as noivas estão se adaptando a isso, né? Essa nova forma. Exatamente. É porque tem uma construção muito fechada, né? Tem que ser daquele jeito, daquela forma. E se eu não conseguir sair deste formato, talvez eu vou ter que esperar, então, como você falou, a bandeira verde. Que aí vai ser na possibilidade de estar a minha lista toda do jeito que eu quero, com tudo esperado. Mas eu vou ter que também passar pelo processo da espera. Porque me parece que as pessoas não querem abrir mão de nada. Sim. Né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, e pelo amor de Deus, vamos botar a É, bandeira isso logo para me gera um ajudar. sofrimento, né? Isso gera um Tem sofrimento, como. porque não adianta você bater o pé, que tem que ser do jeito que a gente nem sabe como que vai. Ai, queria que voltasse ao normal. A gente nem sabe mais se vai existir aquele normal que a gente vivia. Sim. Então isso gera um sofrimento, porque às vezes já pensou, eu já parei para pensar nisso, falei, e se de repente não existir mais aquilo? É Se porque isso que a gente está passando por uma preparação para um novo normal. a gente tá vivendo uma fase de perdas, não só de pessoas, mas também de coisas, de sonhos, de possibilidades. Teve pessoas no ano passado que eu cheguei a atender que perderam viagens que estavam programadas há um ano e aqui ia ser nas férias de julho. E a frustração da pessoa, ter que ir lá, desmarcar tudo, refazer, ver o que era possível de retornar do dinheiro, o que não era, tem todo um desgaste. Ah, Cíntia, minha formatura do terceiro ano esse ano não teve formatura. Terminei a faculdade, Sim. não teve, foi online. Então, assim, todo mundo perdeu alguma coisa, né? Como você falou nos stories, não foram só as noivas que estão perdendo. Todos nós perdemos alguma coisa nessa pandemia. E aí a gente tem que parar para pensar o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar agarrado em tudo que a gente perdeu ou a gente vai de fato recomeçar? É um Uhum. convite também que a gente tá sendo feito um convite para a gente nesse tempo. A gente quer recomeçar, a gente quer abrir mão de algumas coisas e às vezes a gente não quer abrir. E aí eu acho que o sofrimento fica cada vez pior. Sim, é importante a gente abrir nossa mente para novas possibilidades, novos sonhos, o recomeço, recomeçar. É o que eu sempre falo, segunda-feira, eu sempre coloco isso nos stories, gente, Dia Internacional, Dia Mundial do Recomeço, que é o dia que a gente quer recomeçar uma dieta ou começar uma dieta. É o dia que a gente fala, vou entrar na academia, vou voltar para a academia. A gente não volta na quinta, na quarta-feira, a gente quer voltar na segunda, né? A gente quer planejar a semana na segunda. Então, assim, a gente tem essa questão toda segunda-feira, todo dia é um novo dia, só que a segunda-feira ela criou aquela coisa de início de semana, né? Então a gente tem que pensar nessa pandemia como uma oportunidade de um recomeço, ou quem sabe, de um começo de novos projetos, né? Sim. Até porque, por exemplo, as lojas tiveram que se readaptar, o restaurante, todo mundo teve que se readaptar. Eu, no ano passado, tive que ir para o atendimento online, eu só atendia presencial. Então, assim, todo mundo viveu uma mudança e todo mundo viveu uma perda. Todo mundo viveu uma frustração e todo mundo também viveu um momento bom. Só que a gente tem que aprender a vivenciar esses momentos e ver o que que eu aprendi com isso. Sim, O que são que eu tantas aprendi gente. não podendo fazer o meu casamento do jeito idealizado desde quando eu tinha 10 anos? O que que eu posso aprender com isso? Alguma Sim, lição tem. e é verdade. E são tantas pessoas também perdendo, além de perder os empregos, fechando seus negócios, né? Porque não está conseguindo mesmo lidar no meio dessa pandemia. Então, são perdas e mais perdas. E de repente não consegue fazer o casamento do jeito que idealizou, mas dá para fazer depois uma celebração de bodas aí de 5 anos, 10 anos, e fazer aquela festa que o casal sempre sonhou, né, Cíntia?
Sim, Vamos para a tem próxima, que adaptação. ainda temos bastante perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, é só deixar aqui, tá, meninas? Bom, por que nós, noivas, temos resistência em aceitar mudanças? Será que são só as noivas que têm essa resistência em aceitar mudanças? Ou é o ser humano? Nós temos essa dificuldade, a gente fica agarrado ali naquilo ali, que sempre foi assim. É aquela síndrome de Maria Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, para sempre assim. Então, eu acho que isso é do ser humano. O ser humano tem muito medo. E aí o medo gera uma certa resistência. E dependendo de quanto é o seu medo, ele te paralisa. Então, se você não sabe lidar com mudanças, tem que começar a se perguntar o que que te assusta tanto para você não querer mudar. E em alguns momentos, quando a gente resolve mudar, coisas boas acontecem. Na minha vida, geralmente é assim. Quando eu tô com medo de pegar algo novo, de fazer alguma mudança, vem algo extraordinário depois. É Eu o estava medo de vendo sair esses da dias. zona do conforto, né, Cíntia? É a zona do Exatamente. conforto, né? O ordinário e o extraordinário, né? O ordinário, um, dois, três, quatro, cinco, todo mundo, né, segue, tem uma sequência. Agora, o extraordinário é algo que eu não sei, eu não consigo dimensionar. Quem diria que a gente ia ver em 2020, 2021 esses casamentos? Ninguém. É, ninguém. A gente não É verdade. imaginava isso. É Só que tem verdade. alguns casamentos que têm história extraordinárias nesse tempo de pandemia. Então, assim, a gente tem que começar a pensar. Eu quero seguir o tradicional, eu quero seguir a tradição, eu quero ser igual. Para quê? Por quê? Eu tenho que me fazer esses questionamentos, essas reflexões. Ah, é porque minha mãe esperava, ou porque eu sempre idealizei, eu já tinha minha pasta salva no computador, né? Que eu conheço um monte de noiva que tem isso, tudo salvo no É, a computador, parte de já faz inspiração, tudo bonitinho, importantíssima, as né? pastinhas lá de Então, inspiração. já tá lá. Só que o momento tá te convidando a repensar. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas da sua pastinha. Isso vai doer? Verdade. Com certeza, porque sair da zona de conforto dói. A nossa cadeirinha da acomodação, eu falo que ela tem hora que precisa incomodar, senão as coisas não acontecem. Senão a gente É, fica ali você muito se tempo. acomoda. É verdade. Exatamente. Então, quando eu sou desafiada a sair daquele lugar, gera mudança. Eu saio daquele lugar e vou mudar, vai vir alguma coisa nova, vai ser um horizonte novo. Talvez vão ter pessoas que vão ficar chateadas porque eu não convidei. Mas é o processo que a gente está vivendo. É E verdade. aí não é uma culpa sua que é noiva, não é a culpa sua que é noivo. É um momento que está te convidando a tirar 100 pessoas da lista. É verdade. Então não Fica a carreguem essa dica aí. culpa. Porque eu É, vejo que tem muitas carregando a culpa do retirar pessoas. E não é retirar pessoas. Você sim, e queria que aquelas pessoas estivessem além da lá. culpa que ela fica de repente ter que retirar pessoas, tem uma pergunta aqui que é como me casar na pandemia sem culpa? Tem até isso, fala Nossa. assim, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Um crime, eu tenho que me esconder? Como é que eu não me sinto culpada de estar realizando meu sonho de me casar, de estar ali construindo minha família? Como me casar na pandemia sem culpa? Então, eu gostei do como, né? Porque eu gosto dessa palavra, como. Esse como vai te convidar a pensar sobre o que é casamento, quem vai estar no meu casamento e o que eu quero. Eu quero ter a minha família e ter esse casamento, ou eu quero ter a festa, tudo que eu idealizei do jeito pensado, para então casar sem culpa. Porque aí tem um processo. Eu não sei qual é a culpa que ela está carregando para fazer uma pergunta tão profunda como essa. Porque casar com culpa, eu tenho que pensar sobre isso. Que família é essa que eu quero construir já carregando culpa? Uhum, Um momento que é tão importante, que é tão especial, e aí ela vai formar a família dela já gerando culpa? uhum, Já vai começar, né, um novo ciclo com um acúmulo nas costas. Então ela tem que uhum. começar a pensar que culpa é essa que ela está carregando. É por causa da família? É por causa dos convidados? É por causa de coisas que ela teve que abrir mão ou vai ter que abrir mão? O que que aconteceu nesse processo todo para ela estar com tanta culpa? Ó, Porque a culpa acaba gerando angústia, né? é verdade. E a culpa, a gente acaba carregando isso, né? Dentro da gente, que como é que a gente se liberta dessa culpa? Então, Né? isso depende do que é.
né? Por exemplo, vamos dizer que a culpa dela é porque ela não pôde chamar Ela os tios dela. ela não Vamos dar... especificou aqui se a culpa é porque está celebrando um momento feliz no meio de uma tristeza dessa como uma pandemia, ou culpa de estar, né, fazendo Então, uma mas festa. se for Não nesse sei. quesito do celebrar, a gente também tem que pensar, então, imagina as mães que estão parindo seus filhos. Elas não vão celebrar que estão ganhando o bebê? É. A criança completou 1 ano, eu fiz lá o meu bolinho com minha mãe e meu pai. Eu vou chorar A porque vida eu não não tem posso como parar. comemorar. É, a vida não tem como parar, né? Não tem como paralisar a vida, dar um pause, né? A gente, a gente sofre com tudo que está acontecendo, é um fato, é real. A gente Uhum. fica muito triste, cada número que sobe, cada notícia que chega, é real esse sofrimento. Porém, tem algumas coisas que a gente vai continuar assim celebrando e comemorando a chance de publicado. Desculpa, gente. Comemorei, eu celebrei. Quando saiu outro texto meu no e-book do CRP, comemorei de novo, com a minha família, mas comemorei. Meu aniversário, né? Eu amo aniversário e fiz meu bolo. Então, assim, a gente tem que comemorar também as nossas conquistas. Porque se a gente Sim. não puder comemorar as nossas conquistas num momento tão difícil desse, vai ficar extremamente, Pesado, vai né? ficar extremamente difícil Uhum. seguir, porque a gente vai continuar acumulando só coisas tristes para dentro de nós. Então, assim, eu vejo que a vida sempre vai ter um momento feliz e outro triste. Vai ter vida e vai ter morte. Só que a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Tanto é que na nossa sociedade a gente não gosta de falar de morte. Uhum. A gente E não é uma gosta de certeza falar, que porque a nós gente temos, né? precisa aprender a falar e entender o que que é o morrer. Porque aí a gente entende o que que é o viver. E geralmente a gente não está vivendo, a gente só está existindo. E aí é pior ainda. Então a gente tem que voltar a viver, voltar à vida. Porque vai ter uma hora que a gente vai perder, né? Hoje eu estou aqui na live com vocês, pode ser que amanhã eu não esteja por aqui mais. E aí? O que que eu fiz do meu hoje? Valeu a pena? Foi produtivo? Eu consegui fazer o que eu estava determinada a fazer? Então, assim, a gente tem que viver muito bem o tempo presente, porque é só isso que a gente tem. Amanhã a gente já não sabe. É Então, quando verdade. eu carrego essa culpa, eu tenho que começar a perceber de onde ela está vindo, né? O Então, celebrar, se for o celebrar, eu tenho que ver. Ah, eu casei no cartório, mas porque agora eu vou começar a minha família e vou ter alguém para somar comigo, alguém que decidiu seguir comigo. Então, não tem uhum, culpa nisso. uhum. Bom, eu não vejo, né? É, eu também não. Mas tem que ver a Bom, construção do que está por é, trás. é verdade. Próxima pergunta. Quais os sabotadores internos que me afastam dos meus sonhos? Sabotadores internos que Aí, te afastam do seu sonho. mas aí é ela que tem que listar, né? Quais são São os muitos, sabotadores né? dela que afastam ela dos sonhos? Porque cada É pessoa tem um aquilo que te sabotador, trava, é aquilo que te trava, né? Aquilo que que te te paralisa, trava de exatamente. fazer, que te dá medo, né? Que te Ou é dá. aquilo que você alimenta, do tipo assim, minha filha, você não vai poder viajar para um outro estado. Ah, mãe, eu vou porque a gente decidiu, lá é muito bonito e a gente quer ir conhecer. E aí, de tanto, tanto, tanto a mãe falar, a pessoa desiste e não vai. O sabotador foi emitido de uma voz da mãe. Então, eu desisto da viagem. E aí a gente não vai para lugar nenhum. Por quê? O meu sabotador está linkado à minha família. Então, quando alguém da minha família age sobre mim, eu internalizo e eu me saboto e eu desisto. Então, eu recuo. Eu não sei quais são os sabotadores dela. Existem N sabotadores. Dei um exemplo de família, mas pode ser do trabalho, pode ser do cônjuge, pode ser dos filhos. Existe alguma coisa que faz com que você desista, ou que você desista de fazer por você mesmo, que aí são os seus Uhum. sabotadores internos. Medo, insegurança, o que que é que te paralisa, o que deixa você não avançar? Aí você tem que pensar sobre, porque essa listinha de sabotadores é nossa. Cada um tem o seu sabotador. Tá aqui, né? Tá tudo aqui. Exatamente. Aí a gente coloca que é a falta de tempo, eu não Eu falo, consigo, eu falo que eu não todos nós temos as consigo, eu mesmas. não sei. Aí eu sempre costumo falar assim, se tem alguém que fez, alguém que soube fazer, você também consegue fazer. Você também consegue realizar. De repente você não vai realizar daquele jeitinho, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de Exato. fazer. Só que se alguém fez, não é impossível, você também consegue fazer.
Mas aí você tem que criar Sim. um monte, virar um monte de chave na sua cabeça para colocar aquilo como foco, né, Cíntia? Colocar aquilo como meta para É, poder realizar. é igual quando as pessoas falam, eu preciso engordar, eu preciso emagrecer. É uma meta. Qual é a sua meta? Você quer emagrecer para quê? É por você? Então, é possível que aconteça. Porque se for pelos outros, vai ser muito mais difícil. Porque o outro sempre vai ter um nível de exigência muito maior. Só que Uhum. a grande questão é você com você mesmo. Se você for focada no seu real objetivo, você vai realizar. Agora, se você deixar os sabotadores de, hoje está chovendo, não vou. Não vou. Ficou frio, não vou levantar cedo hoje. Então, assim, você vai deixando o sabotador te ganhar de segunda a sexta. E aí depende de você, é o seu mecanismo de funcionamento. Se você ouve sempre as vozes que te deixam no lugar estagnado, você não vai conseguir avançar, você vai paralisar. E aí, mas com todo mundo acontece menos comigo. Mas por quê? Porque você dá a voz para algo que está dentro de você, para que você não avance, mas que você fique no mesmo lugar, estagnado. E aí vem mais um reforço, que eu costumo falar, é o marca-texto, né? A pessoa passa o marca-texto de novo lá no sabotador, reforça ele, ele fica lá acionado. É uma vozinha martelando na tua cabeça, né? Exatamente, como uma É, que você não vai repetição. conseguir. E sonho, gente, eu costumo dizer que sonho, se fosse fácil, se fosse tranquilo, não seria sonho, né? Seria É uma verdade. vontade, um desejo de querer fazer. Sonho, geralmente, ele requer muito esforço Hum, da pessoa, né? E como esse sonho de casamento é, não seria um sonho, né? Se fosse muito fácil, tranquilo. Ainda mais a gente passando por um momento desse. Então, noivos, eu sempre falo com elas, dê ouvido, leia um bom livro, dê ouvido a pessoas que têm uma, uma, uma paz interior, que possa te dar bons conselhos, né? Possa te dar palavras de sabedoria, porque ficar ouvindo só gente que te deixa para baixo, acho que não dá, né, Cíntia? a gente não pode deixar o pensamento negativo fazer morada. É. Porque se o Então, pensamento Cíntia, negativo faz essa morada, vou pedir para você estar já essa live maravilhosa. Estamos chegando aqui nos nossos últimos minutinhos. Eu queria que você desse um conselho. Se você, como irmã de noiva, você está vivendo todo esse processo com a sua irmã. Então, eu queria que você deixasse um conselho para as meninas aqui. E quem não é noiva pode pegar esse conselho também, gente, e levar para a vida, né? Se eu não sei qual que é o seu sonho, mas não desista dos seus sonhos, não cancele os seus sonhos, apenas adie, mas você já pode estar trabalhando hoje para ele ser realizado lá no futuro. Deixa um conselho exatamente. para as meninas se animarem mais um pouco, segurarem o sonho delas e não largarem, e elas estarem animadas, porque elas vão realizar, porque o mais difícil elas encontraram que foi o noivo. Eu costumo falar para ela que, para minha irmã, né, que a gente tem que fazer dentro das possibilidades que a gente tem, né? Quais são as ferramentas que a gente tem hoje? A, B e C. Então é dentro dessas ferramentas que a gente vai fazer o processo para tentar com que aconteça. Talvez algumas coisas vão ter que mudar, sim, vai ser chato, mas faz parte do processo em que estamos. Porque se a gente for começar a reforçar o que a gente está perdendo, tive que tirar isso, tive que desistir disso. Daqui a pouco vai ser um dia infeliz. Tudo que estava sendo programado com tanto ânimo, com tanta vontade. Então, assim, reforça o que está dando certo, o que você está vendo acontecer. Tenha uma rede de apoio. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de delegar, né? Aham. Tenha uma rede de apoio, deixa a madrinha te ajudar, deixa a pessoa que está disposta com você nesse sonho caminhar com você, vai ser mais leve. Porque eu vejo que tem uma sobrecarga sobre as noivas de quererem fazer tudo sozinha. E quando se delega, né, fica mais fácil. Deixem os noivos participarem. No caso da minha irmã, o noivo dela participa muito das coisas. Então, assim, fica mais fácil. Não tem esse momento como só da noiva. É da noiva e do noivo. Vivam esse Sim. momento junto. Deixe a família, Compartilhar, né, né? compartilhar, viver, saber do processo, se for difícil, se for mais fácil, mas celebre essas coisas também. Não é uma questão de celebrar postando, mas é uma questão de celebrar com a sua família. Né? Vocês estão sabendo o processo todo que vocês estão vivendo e tem que ser um processo que vai valer a pena no final. Sim, E aí a gente precisa alimentar o ânimo, que eu acho que nos últimos dias eu vejo as pessoas injetando o desânimo. Então sim. acho que a gente tem que injetar ânimo. E para injetar o ânimo, a gente tem que ter uma mente sã, um corpo são, se alimentar bem, praticar exercícios, desligar a TV,
aprender a dizer não, se afastar de pessoas negativas. Eu sei que isso é difícil para um grupo de pessoas, né? Aprender a dizer não, Uhum, se afastar uhum. de pessoas que não somam na vida, mas em alguns momentos é necessário. Não fazer comparações, porque casamento é uma coisa muito única, né? Eu já fui em um monte de É casamentos, já singular. fui. Então, assim, é muito pessoal. Pode ter Uhum. uma coisa ou outra que lembre um casamento, mas é muito pessoal porque é a história de vocês durante o tempo que vocês construíram, do que vocês querem, então é muito pessoal. Então aproveitem esse tempo, né? Não fiquem comparando, o de fulano foi assim, eu quero fazer desse jeito. Não, faça do seu jeito, porque vai ser diferente, vai ser único, né? Então aproveite este diferencial, faça acontecer de uma forma única e mantenham a constância. O manter a constância o meu sonho é o quê? É o casamento. Como vai acontecer agora? Nós vamos ter que reformular, mas é possível que aconteça, né? Respeitando, claro, os limites que a gente tem, as regras, o que vem Sim. das autoridades sobre a gente, para que tudo flua de uma forma saudável para todo mundo. É Uhum. isso. Nossa, ótimas as dicas. Meninas, anotem, peguem tudo isso daí e vamos levar para a vida. Vamos ser mais leves, vamos nos alimentar emocionalmente de coisas boas para poder a vida ficar mais leve, porque para não ficar esse peso, a gente tendo que levar culpas, né, Cíntia? Estresse, ansiedade, incerteza, insegurança, medo. Vamos deixar essas palavras um pouquinho de lado e transformar em certeza, em alegria, né, segurança, esperança. Agora é o momento de vocês terem esperança e continuarem a planejar o tão sonhado casamento de Sim, vocês. Cíntia, muito exato. obrigada. Nossa, foi Eu que agradeço. um prazer. E eu quero mostrar para vocês que não estavam aqui no início da live o livro que a Cíntia ela é coautora. Ó, Aí, a Nicole está dizendo, adorei a live. Que bom, Nicole. Lali, um obrigada. beijo, maquiadora, Bela, mandando palminhas aqui pra gente. Então, a Cíntia escreveu uma parte do. Ela colocou aqui, ó, o que você está esperando para recomeçar? Tem tudo a ver com o tempo que nós estamos agora. Então, Cíntia, quero te agradecer imensamente por ter recebido o convite prontamente, que eu falei assim, nossa, porque a gente estava precisando para conversar com as noivas, para poder dar uma palavra de ânimo para as noivas, explicar que é normal, tá tudo, isso tudo acontecendo, que não é normal é permanecer nessa bad, né? Nessa tristeza, nesse desânimo. Há um caminho que você pode percorrer para poder se alegrar, para você poder aproveitar esse momento todo que você está passando até em meio à pandemia. Então, não desista dos seus sonhos, né, Cíntia? Eu até vi alguém que escreveu É assim, fundamental. hashtag, né? Cancelar, não, adiar. Sim, Exatamente, não cancele. é Adia, verdade. mas realiza o Adia. sonho. É seu sonho. Você vai viver o seu sonho, você tem a certeza disso, tá? Cíntia, muito obrigada, tá? Eu Foi agradeço. ótimo falar com vocês. Então, quem não conhecia a Cíntia, é só entrar aqui. Como que é o seu Instagram, Cíntia? Restaurando história. História. E noiva, você sabe que no dia da celebração do seu casamento, você está contando a sua história, a história do seu noivo, a história de vocês dois, né? Então, que o Instagram da Cíntia com uma restaurando histórias, bacana isso. Muito bacana. Mas, Cíntia, brigadão, tá? Foi ótimo nossa live. E quem Obrigada. quiser falar com a Cíntia, seguir a Cíntia, mandar pergunta para a Cíntia, fique à Pode mandar vontade lá que a que eu Cíntia está aí respondo para aos poder poucos. ajudar vocês. Ó, sua irmã tá aí, ó. Arrasou, irmã, ó. Obrigada. Cíntia é bênção, é verdade, é bênção. Graças a Deus. A gente tem que estar próxima a pessoas assim, enviadas por Deus, para poder estar abençoando nossas vidas e nos jogando para cima, né, Cíntia? Sim, eu quero agradecer a você também pelo convite, né? Pela possibilidade de poder estar compartilhando esse assunto tão sério e também tão gostoso que é o sonho, que eu acho que a gente precisa voltar, né? A respirar esse lugar de Verdade. esperança, de fé, de novas possibilidades, para a gente conseguir ver que ainda existe uma possibilidade nova para todos nós. Porque se a gente ainda está por aqui, algum propósito tem. É verdade. Deus tem um plano para cada um de nós, né? A Verdade. gente não pode nunca se esquecer disso, que Deus ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente não souber para onde ir, é só conversar com ele, que ele tem a resposta para tudo, né? Para Exato. nos consolar para tudo. Cíntia, foi ótimo, tá? Muito Obrigada. obrigada. Um beijo para todas vocês que assistiram a live, gente. Até a próxima, tá? Tchau, um beijo.